Estatuto da Diversidade Sexual. Tu já ouviu falar nisso? Se não ouviu, vai ouvir. De onde surgiu? Primeiro, de uma necessidade social. Nós temos um sistema jurídico, um conjunto de leis, que é o que rege a nossa sociedade. Há todo um aparato, tem Constituição, códigos todos, Código Civil, Código Penal, enfim, a sociedade se rege por leis. Quando surge algum fato que precisa ser tutelado, surge uma lei. Toda essa discussão que agora tem dessas crimes na internet, responsabilidades nas redes sociais, ainda não tem lei. Está todo mundo um pouco atrapalhado, porque não tem lei. Agora, nem por isso as coisas não têm que funcionarem de uma determinada maneira dentro desse sistema maior, dentro do sistema jurídico. Também tudo, em princípio, precisa ser regulamentado, principalmente o direito das pessoas. E a isso faz a Constituição, a isso faz o Código Civil, que regula o direito de todos, dentro daquele princípio da igualdade. Só tem coisa, nós vivemos uma sociedade desigual e vivemos. Então, temos grupos de pessoas diferenciadas, chamados de vulneráveis, ou seja, precisam de uma atenção especial, porque não têm os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas que os outros. Até o Código do Consumidor, se nós nos dermos conta, vem atender o interesse daquele que nas relações de consumo tem uma posição mais fragilizada, tem uma lei própria. Estatuto da Criança e do Adolescente, outra lei. Por quê? Porque é uma parcela da população que precisa de uma atenção especial, está na Constituição Federal e tem uma lei moderníssima. Tem o Estatuto do Idoso, agora está entrando, quem sabe vai entrar o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Igualdade Racial já saiu, tem a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica, que também é uma realidade, as mulheres são vítimas de violência. E esta é a origem disso que eu mostrei para vocês, Estatuto da Diversidade Sexual. Por quê? Porque é um segmento da nossa população também vulnerável, alvo de muito preconceito, de muita discriminação, que é a população formada por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, que simplesmente existem. Todos nós sabemos que existem, convivemos com pessoas assim, só não vê quem não quer, culpado de muito preconceito, mas ninguém até hoje conseguiu dizer, não, eu nunca vi um homossexual, eu nunca convivi, nunca fui num salão atendido por um homossexual, que ainda às vezes é um gueto onde eles têm que quase se esconderem pela dificuldade de ter acesso no mercado de trabalho. Travesti, então, transexual mais ainda, a gente sabe que existem, mas é tão difícil, sabe, serem aceitos que acabam tendo que viverem à noite escondidos e se prostituindo. Esse grupo de pessoas, alvo dessa discriminação, que tem uma sigla que às vezes vai mudando de nome, mas atualmente a sigla identifica, começa pelas lésbicas, L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, travestis, transexuais e transgêneros. Então, a população chamada LGBT não tem uma legislação. Ela existe, é alvo de muito preconceito e de muita discriminação e não está dentro do sistema jurídico. Além de não estar dentro do sistema jurídico, é uma população que, pela sua discriminação, precisa uma legislação especial. É esse chamados microsistema. Uma lei que preveja todos os direitos de todas essas pessoas. Por que isso agora? De onde é que veio essa ideia maluca de um estatuto da diversidade sexual? Será que a sociedade está madura para isso? Olha, eu nunca ouvi dizer que direito precisa amadurecer, sabe? E nós não podemos assim, nos render a preconceitos e a discriminação.
A população LGBT não tem os seus direitos reconhecidos em parte nenhuma. Não tem uma lei neste país, o que coloca o Brasil em posições mais piores no mundo. Pior do que só aqueles que condenam ou que matam ou que prendem o homossexual. É só para esse nós vamos perder. Em termos de legislação, nós não temos nada. Nós temos a Argentina, que tem casamento homossexual, temos Portugal, temos Espanha, e o Brasil, para não dizer que não tem nada, tem uma única referência na Lei Maria da Penha, Lei de Combate à Violência, que diz, que traz um conceito moderno de família. Família é uma relação íntima de afeto, e é verdade, não é aquela família só do modelo do casamento, uma união estável entre um homem e uma mulher, não. Família é mais amplo, e ali a lei diz expressamente, independe de orientação sexual. Este conceito, que no fundo trouxe esses vínculos formados por pessoas do mesmo sexo para dentro do sistema jurídico, seria o que bastasse se não houvesse essa perversa discriminação. Mas não tem lei, não tem. Existem as pessoas, existem que não tem como ficarem fora do direito. Porque a falta de lei não quer dizer que as pessoas não tenham direito, porque a lei não tem como prever tudo. E tem uma norma do Código Civil que diz, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, na falta de lei, o juiz tem que julgar. Então, com relação aos homossexuais, lésbicas, gays e os seus vínculos, porque eles estabelecem vínculos de convivência, as uniões homossexuais, que eu prefiro chamar de uniões homoafetivas, para tirar um pouco o peso e o ranço do preconceito, da discriminação de que são alvo, esses relacionamentos, o fato de não estarem previstos expressamente dentro da lei, não quer dizer que não tenham direitos. Antes, as uniões formadas fora do casamento, aquelas pessoas se separavam, viviam juntos sem casar, que teve uma época chamava de concubinato, depois se passou a chamar de união estável, elas não tinham leis, nem por isso não tinham direitos. Mesmo sem lei, foram bater nas portas do Poder Judiciário e a Justiça reconheceu que mesmo sem casamento, era uma família, uma entidade familiar, merecia ser assim tratado. Começou a repetir tanto a jurisprudência, os julgamentos nesse sentido, que a Constituição Federal veio e trouxe este conceito para dentro da Constituição, e a legislação, primeiro umas leis especiais, depois o Código Civil veio reconhecer esses direitos. Então, a falta de lei não quer dizer falta de direito. Mesmo sem lei, as pessoas podem buscar tutela dos seus direitos na justiça. No fundo, um pouco é que começaram a fazer os homossexuais, ou seja, sem direitos reconhecidos na lei, nem por isso deixaram de bater as portas do judiciário. Claro que um pouco numa maneira um pouco tímida, um pouco confortável. Bom, se não tem lei, não tem direito. Isso, só quem tem preconceito que pode dizer isso, porque até a lei determina que o juiz julgue. Mas aos poucos começou, mais ou menos faz uma década, que até começou lá no Rio Grande do Sul, o reconhecimento das uniões das pessoas terem direitos. Essas uniões que eu comecei a chamar de homoafetivas para marcar que é um vínculo de afetividade. Se começou a essas ações entrarem para dentro das varas de família, serem tratadas como julgados por um juiz de família, como uma entidade familiar. E a partir dali as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis. Bom, se é uma família, tem todos os direitos do âmbito do direito de família e também do âmbito do direito das sucessões. E os direitos outros aí decorrentes, né? Direito de ser inventariante na hora que um morre, direito de decidir na hora de manutenção ou não dos suportes de vida, de ser nomeado um curador, né? Se o outro, né, fica incapacitado, direito a receber pensão previdenciária. Quando são casais binacionais,
de ter direito ao visto de permanência de uniões de pessoas do mesmo sexo, ganhar pensão previdenciária, ser incluído no plano de saúde, como dependente em algum clube. E estas ações começaram a bater as portas do judiciário. E a justiça foi indo, começou a reconhecer direitos. Num número não muito significativo, confesso, mas foi crescendo. E eu, magistrada que fui durante 35 anos no Rio Grande do Sul, sempre trabalhando com direito de família, que comecei a perceber que as uniões de pessoas do mesmo sexo não estavam aonde eu estava julgando, que era na Câmara Especializada de Família do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Comecei quase uma campanha, escrevendo livros, artigos, conferências, palestras, enfim, rolando, né, para a busca desse reconhecimento. E a jurisprudência foi avançando. Só que, em determinado momento, me dei conta que não, mas não adianta ver toda uma doutrina, várias pessoas começaram a escrever livros, artigos, muitos trabalhos de conclusão, né, de alunos nos famosos TCC, abordando essa temática, que começou a adquirir um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de reconhecimento. E eu percebi que, olha, também não tem muito significado se ficar nesse discurso se não tem ações no Poder Judiciário. Se tiver um derrame de ações do Poder Judiciário, isto vai formar uma jurisprudência tão sólida que o legislador, com toda a sua dificuldade de aprovar legislações que voltadas a segmentos alvo de algum tipo de exclusão social, vai ter que se render, como já fez em outras vezes, quando edita a lei segundo a onda do Poder Judiciário. E foi isso, no fim, que levou assim. Me aposentei como desembargadora, abri um escritório de direito homoafetivo, botei lá na plaquinha, na minha cartão de visita. Claro que fui muito discriminada, né? Enfim, mas dentro da perspectiva, bom, vou mostrar que existe uma porta aberta, que as pessoas podem procurar um advogado, os advogados têm mesmo que entrar com a ação. Mas eu não queria, pensando pequeno, isso só para mim. Eu resolvi criar e bater na ordem dos advogados de todo esse país, pedindo que se criassem comissões da diversidade sexual no âmbito da ordem dos advogados. Porque se a gente qualifica os advogados para eles atenderem a este segmento, começa a haver um número maior de ações, se faz a jurisprudência e, quem sabe, com isso se força o legislador. Nesta trajetória, de caso pensado, assim, eu agia, também comecei porque quando eu estava dentro do tribunal, claro, eu tinha a jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, e às vezes aparecia alguma jurisprudência de algum outro estado que as pessoas me mandavam, enfim, me encaminhavam. Mas também não tinha saber como é que julgam os outros tribunais. Será que é só o Rio Grande do Sul, ou um outro de São Paulo? Às vezes começou, Minas Gerais, enfim. Aí aparecia um da Bahia, que interessante. Assim, também procurei juntar tudo, sabe? Criei um site onde botei toda a jurisprudência que foi aparecendo e entrando e surgindo, não só dos tribunais, mas também decisões dos juízes de primeiro grau, que eu não sei porque, sabe, as decisões, as sentenças dos juízes são tão pouco prestigiadas, são uma fonte importante de jurisprudência, porque se o juiz dá sentença e também ninguém recorre, o Ministério Público não recorre, aquilo, a decisão dele vale. E mesmo que seja reformado no tribunal, é uma decisão, a posição do juiz. Então, fui juntando tudo, fui colocando no site, até vou deixar o nome, www.direitohomoafetivo.com.br. Tudo que vocês acharem, por favor, mandem para lá, que nós temos que aumentar a quantidade de decisões. E eu sempre dizia, ia juntando decisões. Quando eu cheguei no número 100, fiquei numa alegria, disse, nossa, já tem 100 decisões do Brasil. Mas eu, como penso grande, assim, o dia que eu achar 1000 decisões, eu vou para o Supremo Tribunal Federal.
mostrar que a justiça não é cega e que o Supremo vai ter que decidir. Deu a coincidência de que quando eu cheguei nas 1.046 decisões, surgiu o julgamento do Supremo. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal iria enfrentar, como julgou no dia 5 de maio, pela primeira vez, um questionamento, uma ação de inconstitucionalidade, que perguntava se as uniões de pessoas do mesmo sexo são, sim ou não, uma entidade familiar. E eu fui fazer sustentação oral e coloquei, olha, não tem outra saída não. Tem mais de 1.000 decisões, 37 do Superior Tribunal de Justiça, tinha de todos os estados, na época não tinha Tocantins, mas agora já tem até de Tocantins, e todos os direitos, não só direitos no âmbito do direito das sucessões, mas também direito a alimentos, e esses direitos começaram a ser concedidos de uma maneira tão reiterada que muitas entidades e muitas resoluções da administração pública começaram a baixar resoluções e portarias definindo direitos aos pares homossexuais. Mais ou menos foi o que eu coloquei naquele dia memorável em que foi julgada esta ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que sim, que as uniões homossexuais, uniões homoafetivas são sim uma entidade familiar, merece todos os direitos e tem todas as obrigações como uma família sem poder serem discriminadas. Como essa decisão foi proferida no âmbito de uma ação constitucional, a própria Constituição Federal diz que este julgamento tem efeito contra todos, ou seja, todo mundo tem que respeitar. E também tem efeito vinculante. Nenhum integrante do Poder Judiciário e ninguém da administração pública, que é federal, estadual ou municipal, pode negar ou dizer que união homossexual não é uma entidade familiar. Então tem essa decisão de peso, de fôlego do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E no julgamento, olha, um acórdão fantástico, maravilhoso, que recém saiu o acórdão, mais de 100 páginas, no início que foi unânime. Eles fizeram uma grande provocação. Disse, bom, agora falta o legislador legislar. Quem sabe agora avança e tem um pouco de coragem. Porque então nós temos um buraco na lei, uma omissão do legislador. E do outro lado nós temos uma decisão de uma Corte Suprema dizendo que tem que serem julgadas as ações nesse determinado sentido. Muita gente chamou essa decisão de ativismo judicial. Nossa, bom, quem tem preconceito e discriminação, motivo para falar mal, né, não falta. Não, porque a Constituição Federal não se omitiu, porque falou em união estável entre uma mulher. Então, se o legislador não regulamentou, é porque achava que não tinha que ser regulamentado, não tinha que ter direito. O fato é que não ter lei provoca e assegura direito e obrigação da justiça julgar. Foi o que o Supremo fez e é o que a justiça veio fazendo e continua fazendo. Julgando na falta da lei. Este é o seu encargo. Mas fica uma decisão aqui, outra lá, eu acho um jeito, acho outra do outro, sabe? Ainda que agora não possa mais negar, porque cabe uma reclamação ao próprio Supremo Tribunal Federal, e aquela provocação feita pelo Supremo, olha, tem que editar uma lei. Resolvi levar isso a sério. E eu, como vinha criando comissões de diversidade sexual nas seccionais da ordem, agora já de todos os estados, e de várias seccionais do interior, já tem 53 comissões, e eu consegui, junto à Ordem Federal, criar uma comissão de diversidade sexual na Ordem Federal, e eu sou a presidente da comissão. E nesta condição de presidente, constituída a comissão, o Barroso faz parte, que também fez sustentação oral, Daniel Sarmento maravilhoso também, a Tereza Vieira, sabe, que trabalha com transexualidade, e nós nos jogamos num trabalho arrojado, criar
uma lei deste formato moderno, de sistema de microsistema, englobando todos os direitos. É uma proposta alentada. No Brasil, não teve nenhuma. Já teve muitos projetos de leis que tramitaram desde 95, lá da Marta Suplicy, da parceria civil. Nada nunca foi julgado, nunca foi a plenário. Nem uma elementarzinha que agora está lá tramitando, a 122, que é para dizer o óbvio, é crime. Maltratar, bater, matar, arrancar a orelha. Homofobia, ou seja, isso é crime, ninguém pode, é proibida a discriminação. Ninguém pode fazer isso com ninguém, com negro, não pode fazer também com homossexual. Nem isso não passa. Então, nós temos essa omissão do legislador. E aí, a proposta arrojada, que não teve, e até um dos integrantes da comissão, que trabalha com direito internacional, não conhece no mundo uma legislação tão ampliativa. Mas eu não quero ser muito vaidosa, ficar dizendo assim, ó, que é o maior estatuto do mundo. Vamos deixar ele com o maior do Brasil, que eu já acho que fica de bom tamanho. Sabe? Mas, então, foi elaborado o Estatuto da Diversidade Sexual, trazendo tudo. A ideia é essa. Mas também assim, ó, não adiantava só fazer uma legislação sem mexer na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, quando fala que é proibida a discriminação, fala que é proibida a discriminação em decorrência de... É proibido sem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação. Não fala em orientação sexual e nem identidade de gênero. Também a Constituição Federal, quando fala em família, não dá o conceito de família. Então, não tem por que não reconhecer família com as famílias do mesmo sexo. Essas pessoas têm a mania de não reconhecer. Quando fala em casamento, também não diz que casamento é heterossexual, mas isso essa ideia sacralizada de casamento, que, bom, então seria o casamento só nesse sentido. E esse dispositivo terrível que dá a união estável entre um homem e uma mulher, então, quando é dois homens e duas mulheres, não é uma união estável, enfim. Então, já que é uma legislação ampla, vamos também mudar a Constituição. Então, foi apresentado a proposta de emenda constitucional. Essa já está lá, buscando as assinaturas para ir no Congresso com essas 3 proposições. Né? Em primeiro lugar, inserindo na vedação de discriminação a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Orientação sexual, as pessoas serem homossexuais. Identidade de gênero, para não discriminar travestis e transexuais, que é a expressão que se usa. A outra é de dizer que casamento é entre 2 pessoas, independentemente da orientação sexual, e que união estável é entre 2 pessoas. Outra proposta de emenda constitucional, que essa aí eu acho fantástica, assim, arrojada, para obviar essa dificuldade que se tem. Ou seja, agora os homossexuais podem adotar crianças, já tem jurisprudência reiterada nesse sentido. E assim, se adota, ou se também usa essas modernas técnicas de reprodução assistida, como é que faz com a licença? Dá para tirar licença? Se são 2 mulheres, as 2 tiram licença maternidade? E se for só um homem, ou forem 2 homens, tira só aquela licencinha, porcaria de 5 dias de licença paternidade? Mas que a licença só para ir lá registrar, quando a função do pai é uma função muito mais importante, enfim. Então, para solucionar isso, foi proposta, como tem várias legislações do mundo, licença natalidade. Para o caso de nascimento, a adoção, guarda para fins de adoção, é concedida a licença natalidade de 180 dias. Desde aquele último projeto, que passou dos 4 meses para 6 meses, a tendência é nesse sentido. Que durante os primeiros 15 dias, a licença ela é usufruída pelos 2 pais. Sejam 2 pais ou 2 mães, um pai e uma mãe, não interessa. Isso
Esse é um direito concedido a todos, não só os homossexuais, os heterossexuais também. No período subsequente, por um ou outro, não cumulativamente, da maneira como o par decidir. Tem um momento pessoal, profissional da vida de cada um, sabe? Porque não pode ficar um período pai, gozando da licença maternidade, a mãe volta para trabalhar, depois troca, mais adiante, então a mãe volta para casa e o pai diz, bom, agora vou eu trabalhar, sabe? Dentro dessa dinâmica mais moderna da paternidade responsável. Então, esses são os 3 pontos de emendas constitucionais que integram o Estatuto. Fora disso, tem o Estatuto em si, enquanto lei, que, como todo microsistema, começa com princípios, né? Tem aqueles básicos, né? Dignidade da pessoa humana, direito da igualdade, respeito à diferença, direito à livre orientação sexual, a liberdade de constituir família, né, que isso fica assegurada de forma expressa, e talvez o direito que, olha, não está em parte nenhuma, tinha que estar, acho que até, nem só na Constituição, nem só aqui, tinha que estar nos postos, eu acho, que é o direito fundamental à felicidade. Acho que esse é algo que nós temos que começar a pensar nisso. Até já tem um projeto do senador Cristóvão Buarque de inserir o direito à felicidade também na nossa Constituição Federal, mas aqui dentro do âmbito previsto dentro do anteprojeto. A partir daí são postos no Estatuto os direitos específicos a serem assegurados a essa população, criminalizando a homofobia, indicando atos discriminatórios que podem configurar esta postura. E os direitos, no âmbito dos direitos de família, no âmbito do direito sucessório, que todos eles têm. Com relação à identidade de gênero, que eu acho que é dos temas que ao menos está surgindo mais polêmica, é a possibilidade desta readequação sexual, de que os transexuais têm absoluta rejeição ao seu sexo biológico, que nasceram no corpo errado, da possibilidade de começar os tratamentos reversíveis, ou seja, só por hormônio, a partir dos 14 anos de idade. Porque até se parar com os hormônios, eventualmente volta, né? Para não ser alvo dessa discriminação de que são vítimas de bullying nas escolas. Então, os transexuais e travestis, eles são tão discriminados que eles saem das escolas. Saindo das escolas, tem um índice de aprendizado muito baixo, né? Um desenvolvimento intelectual muito baixo. Conclusão, não conseguem ser no mercado de trabalho. Como a sexualidade deles é mais aparente, não tem como disfarçar, ao contrário de homossexual, que tem muito homossexual dentro do armário, que a família diz, não, tudo bem, mas não conta para ninguém, olha, não vai dizer para os vizinhos e tal, sabe? Parece que fica mais fácil de esconder transexual ou não. Eles são postos para fora de casa muito cedo e acabam tendo que se prostituir, tem uma vida absolutamente marginal. Então, foi um segmento assim, ó, que eu procurei nós procuramos dar uma atenção muito significativa e é o único segmento com direito a cotas no mercado de trabalho, porque não temos políticas nesse sentido, políticas de inclusão. Ah, só para o transexual e travesti, o homossexual não, porque o homossexual não tem tanta rejeição e é mais difícil de se identificar e não teria como identificar quem é. Ah, bom, então tem cota para homossexual, eu vou lá dizer que sou homossexual, então entrar por cota na educação também não havia essas prerrogativas. E algumas coisas interessantes estão no Estatuto, né? Proibindo o oferecimento proibindo tratamento de reversão de sexo, sabe, que todos têm a liberdade de credo, mas nenhuma religião pode prometer cura de transexuais ou de homossexuais. E todos os direitos que já vêm sendo reconhecidos no âmbito dos julgamentos da jurisprudência. Então, tudo que a justiça já julgou
foi colocado dentro do Estatuto para ficar de uma forma linear e definida para não se tornar inquestionável. Só que o sistema jurídico como um todo tem muitas regras, todas elas nunca prevendo os homossexuais. Então, em anexo, foi feito um trabalho danado, que é identificar quais são os dispositivos das leis que precisam ser alterados para acabar com essa discriminação. Até porque, senhora, lá no Código Penal Militar, ainda fala em sodomia, que isso seria crime, né? E a legislação previdenciária não está previsto, sempre fala, cada vez que fala homem, mulher, fala em cônjuge, tem que falar também em companheiro, na união estável, no conceito de união estável, entra também o conceito de união homoafetiva. E são 132 dispositivos da legislação infraconstitucional. O Estatuto tem 109 artigos previstos, ele foi elaborado por essa Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados, junto ao Conselho Federal, foi apresentado ao Conselho, o presidente do Conselho, o presidente Ofir, nomeou um relator, Siqueira Castro fez um relatório belíssimo, levou para o plenário para ser discutido, mas como toda votação de plenário, houve pedido de vista, então, o projeto ainda é um anteprojeto e a ideia é de ele ser levado e encaminhado por iniciativa da Ordem, porque a Ordem dos Advogados tem legitimidade para apresentar um projeto de lei, né? E acho importante que seja a Ordem que faça, que sejam os advogados que tenham essa iniciativa, porque foram os primeiros a buscarem reconhecimento dos direitos. Foram os advogados que entraram com as ações e os juízes começaram a reconhecer direitos. E depois esses advogados são técnicos, eles trabalham com a lei. Então, acho que tem muita legitimidade para isso, feito junto com os movimentos sociais. Este é, em linhas gerais, o Estatuto da Diversidade Sexual. Um sonho meu que realizo, antigo de muito tempo de fazer, mas que eu queria era deixar para vocês o convite de leiam. Mandem observações. Todo o trabalho feito, e foi feito em pouco período de tempo, em decorrência daquela motivação da decisão do Supremo, sabe? Quanto mais contribuições tiver, melhor. Até porque vai representar mais a ideia da nossa sociedade. Nós temos é que construir uma sociedade mais aberta, mais igual, mais sabendo respeitar a diferença, para que seja assegurado a todos, o direito de todos, que é o direito fundamental à felicidade.